Olá, meu povo. Segundo vídeo dessa semana, eu quero dar continuidade aqui. Se você tem Bíblia em ordem cronológica, pode ir direto na página 980, tá bom? E se você não tem uma Bíblia em ordem cronológica, você pode procurar no livro de Esther, ainda no capítulo 1, versículo 15. Diz que o rei perguntou o que deveria ser feito, de acordo com a lei, o que deveria ser feito com a Vasti, porque ela não obedeceu à ordem do rei, transmitida através dos oficiais. Aí um desses oficiais, o Memucan, rapaz, é nome de índio, né? É um nome esquisito. Memucan, ele respondeu na presença do rei. Olha o que o cara aconselhou. Ele disse assim: olha, a rainha Vasti ofendeu não somente o rei, mas também todos os nobres e todos os povos de todas as províncias do rei Xerxes. Por que ela fez isso? Quando ela escolheu não vir. Versículo 17 diz assim: porque a conduta da rainha vai se tornar conhecida por todas as mulheres, e assim elas também desprezarão seus maridos, e elas dirão: ora, nem o rei Xerxes foi atendido, meu filho. O marido gosta, ei, fulano, vem cá, né? Verso 18, o Memucan diz assim: hoje mesmo, as mulheres persas aqui da cidadela de Suzã, as mulheres de toda a Média, a nobreza, todas as mulheres que ficaram sabendo do comportamento da rainha, agirão da mesma maneira com os nobres, do rei. Isso provocará desrespeito e discórdia sem fim. Versículo 19 ao 22, o cara continua falando, ele está primeiro argumentando, embasando o conselho dele e a tese dele. E aí no versículo 19, ele vai direto ao ponto e diz: se for do agrado do rei, que imita um decreto real, que seja irrevogável, como é na Média e na Pérsia, determinando que a Vasti nunca mais compareça na presença do Senhor Rei, e também que dê o rei a sua posição de rainha a outra que seja melhor do que ela. Aí assim, quando o decreto real for proclamado, então, ó rei, em todo o império, as pessoas vão dizer o contrário, vão dizer assim: rapaz, o rei chamou a Vastinha não veio, perdeu a coroa, boba, perdeu. E aí as mulheres vão ter mais respeito, ao invés de simplesmente, recusarem, ou se excusarem. Certo? Diz versículo 20 na parte B: todas as mulheres respeitarão seus maridos, do mais rico ao mais pobre. Bom, versículo 21 diz que o rei e os seus nobres aceitaram bem esse conselho. E aí o rei fez, pôs em prática aquilo lá, fez aquele decreto. Você já tinha ouvido falar em decreto? Ultimamente, de 2020 para cá, tem um bocado de governador e prefeito aí que pensa que é rei. O sistema é outro, negado. No nosso sistema, ninguém pode achar que um decreto tem força de lei, não. Qualquer decreto que for feito em nosso país, que vira a Constituição, ele é ilegal, é imoral e não deve ser cumprido. Tá? Estou pregando desobediência? Não. Estou pregando a obediência àquilo que é certo. A Constituição do nosso país. Nenhum deles é imperador, o rei, muito menos. Tem nem moral, tem uns que não tem nem moral para estar ali. Chegaram ali de forma assim, usando métodos escuros, tá? Chegaram à prefeitura ou ao governo do estado. Nós sabemos disso. É um ambiente bem porco, Bom, eu queria só que eu vou dar seguimento aqui. Chegando ao ano 480, ou seja, passados 5 anos, e esse é o 6º ano do Assuero, que é o mesmo Xerxes, aconteceu uma guerra aí entre os gregos, aí os gregos derrotaram a Pérsia, em Salamis, tá bom? Muito bem. E nesse ano 480, é o 6º ano já do rei Xerxes, o interessante é que fazem já 2 anos, é o 3º ano depois daquele negócio lá do banquete, tá? 3º ano. Esther, no capítulo 2, do 1 ao 4, vai falar de Assuero procurando a nova rainha. Esther 2, versículo 1 diz: algum tempo depois. Eu já falei que algum tempo é este, tá? Para você entender. Quando cessou a indignação do rei, lembrou-se daquilo lá, daquele decreto, aquela coisa lá. E aí, verso 2 diz que os conselheiros do rei sugeriram que se procurasse, virgens. E aí eles nomearam comissários para que estes pudessem trazer, em cada província, trazerem essas lindas moças para o harém da cidadela de Suzã. Essas moças teriam que ficar lá 1 ano, sendo, só no óleo da unção, sendo preparadas para chegarem à presença do rei para serem escolhidos no harém, tá bom? E aí,
versículos 5 a 11, vai dizer que a Esther, ela foi levada para a cidadela de Suzã. Agora veja um detalhe que tem aqui, eu preciso que vocês compreendam. Que coisa interessante, tá? Tá bom? Diz aí, Esther 2, versículo 5. Diz que nesse tempo havia na cidadela de Suzã um judeu chamado Mardoqueu, da tribo de Benjamim. Poxa vida. Filho de Jair, neto de Simei, bisneto de Quis. Bisneto de Quis. Você sabe quem é Quis? Quis foi o pai do rei Saul, primeiro rei de Israel. E aí, olha a expressão maluca que tem aqui. Mardoqueu, olha, vivia na cidade de Suzã um judeu chamado Mardoqueu, da tribo de Benjamim. Um judeu da tribo de Benjamim? Quantas vezes você leu esse texto e nunca parou para se perguntar o porquê que existe um judeu da tribo de Benjamim? Não, o judeu é da tribo de Judá. Se ele é da tribo de Benjamim, ele é benjamita, ele não é judeu. Mas a questão é que agora os que estavam lá, na Pérsia lá, né, que tinham sido levados cativos por Nabucodonosor, eram judeus. E a tribo de Benjamim estava junto com eles. Então, era um judeu da tribo de Benjamim. Parece uma coisa esquisita, mas tá aí. Fica explicado então para você, tá? Tá dando aqui a entender que ele era descendente direto do Quis, que era pai de Saul, parente do primeiro rei de Israel. Mardoqueu, ele adotou a Esther, porque ele era tio da Esther. Os pais da Esther morreram e ele pegou a menina para criar como se fosse sua filha. E pronto. A Esther foi levada para a cidadela de Suzã. Versículo 9 de Esther 2 diz que a moça agradou ao chefe, né, ao organizador do harém, e ele já começou a favorecer a ela, a Esther. Designou para ela 7 moças escolhidas do palácio para cuidarem dela e transferiu ela junto com essas moças para o melhor lugar do harém. Olha aí. Caiu nas graças, né? A pessoa, quando ela tem Deus na vida dela, ou promessa, ou aliança com o Senhor faz com que coisas boas aconteçam, né? Bom, o versículo 10 de Esther, capítulo 2, diz: Esther não tinha revelado a sua origem, a origem de sua família, porque Mardoqueu tinha proibido ela de fazer isso. Tipo, ele disse: vá, minha filha, vá, mas minha filha nunca diga de onde que minha filha é. Eu não fale não, porque senão vai dar ruim para todo mundo aqui. Para você principalmente. Chegou a época do concurso, né, das moças mais lindas da Pérsia. Elas iam se apresentar ao rei, e era uma coisa interessante. Tudo que elas pedissem para se enfeitar, para se apresentar ao rei, elas tinham direito. Então elas iriam, se apresentavam ao rei, depois, se elas não fossem aprovadas, elas não iam ficar no harém, no mesmo harém onde estavam sendo preparadas. Elas iriam para um harém inferior, ou um local onde estava, no caso, as concubinas, que são as mulheres não oficiais do rei. E quando chegou a hora de Esther ir se apresentar, ela não quis nada. Não, normal, é só o trabalho normal, né, a apresentação normal que ela quis fazer lá, sem muito enfeite, sem muita coisa, sem muita regalia. Está aí em Esther capítulo 2, do 12 ao 14, tá bom? E aí no versículo 15 ao 17 vai dizer que chegou a vez dela, bom, verso 16, ela foi levada ao rei, na residência real, né, no 10º mês de Tebete, 7º ano do reinado de Xerxes, tá vendo? Elas foram trazidas para o palácio no 6º ano e foi apresentada no 7º ano, no caso. Tá bom? E aí o rei se agradou dela, ela ganhou a aprovação do rei, então o rei colocou logo colocou-lhe uma coroa real na cabeça e tornou ela rainha em lugar de Vasti. Nosso pai, o concurso desse aí eu vou te falar, viu? Passou um ano sendo preparado, mas foi aprovado. Agora tem uma coisa aqui interessante. Ninguém sabe quantas meninas estavam ali, quantas moças foram levadas ali. Mas era para uma vaga só, tá? Uma vaga só. Se a Esther tivesse esse negócio de autocomiseração ou, sei lá, inferioridade, é uma vaga só, não vou me dedicar, eu não vou não. Não teria chegado lá, né? Às vezes a gente deixa de viver o propósito do Senhor para ficar tendo pena de si, por não se achar capaz, por se achar inferior. Só que Deus não tem nada a ver com isso. Plano, projeto de Deus, ele não olha nada disso não. Tá? Quando Deus te abrir uma porta, passe por ela. Você não sabe onde vai dar. Você não conhece o futuro. Mas como dizia aí um grande homem de Deus, ninguém precisa saber o caminho para onde iremos. Se o Senhor é que está nos levando, não preciso conhecer o caminho, porque eu conheço aquele que está me guiando. Ok? Essa é uma palavra direta para você aí. E este é capítulo 2, do versículo 18 ao 20,
vai dizer que houve uma festança em Suzã, né? Comemoração à nova rainha. E, menino, o negócio ficou bom demais da conta. E lá do versículo 21 ao 23, diz que um dia o Mardoqueu, que é o tio e pai da Esther, ele estava sentado junto à porta do palácio, ele viu Bigtan e Teres, dois dos oficiais do rei, dois dos principais, que estavam ali fazendo a guarda da entrada. Eles estavam indignados e estavam conspirando para assassinar o rei Xerxes. Agora veja bem, por que o Mardoqueu estava ali? Ele vai ficar ali, inclusive, depois que a Esther ela é levada à rainha, ele continua ali, na guarda, ali no portão. Ele se informando, querendo saber como é que está a vida da Esther. Ele é como um pai, ele é um pai. Ele não queria abandonar sua filha, ele queria saber como é que estava a vida dela. Então, antes, quando ela foi para o harém, ele ficava ali. E agora ela já é a rainha, e ele continua ali. Não importa se ela é a rainha, ela continua para ele sendo a filha dele. Então ele estava ali perto, querendo se informar, né, das coisas da rainha Esther, e ele ouviu essa trama aí desses dois oficiais querendo matar o rei. E aí ele informou isso às autoridades lá, e aí quando se investigou, que viram que era realmente verdade, aí o rei mandou enforcar os dois, né? O Bigtan e o Teres foram enforcadíssimos. Pronto, ninguém falou mais nada nisso, ninguém disse nem assim, ei, Mardoqueu, por enquanto, ninguém falou nada. Nem obrigado por ter me poupado a vida desses dois calhordas que queriam me tirar a vida. Ninguém falou nada para o Mardoqueu, nem muito obrigado. E então, depois desse momento, nós chegamos ao ano 574 a.C. No 575 é que nasce o Neemias, como eu citei no vídeo anterior. E, no caso, agora no ano 574, é o 12º ano do reinado de Xerxes, começa aquela trama do Naamã. É coisa muito simples. O rei tinha dado muita honra a esse cara, que a Bíblia diz aqui em Esther capítulo 3, no versículo 1, que ele era descendente de Agag, filho de Hamedata, né? Amã, filho de Hamedata. Tanto Amã quanto Hamedata são nomes persas. E alguns teólogos e estudiosos dizem que eles colocaram como descendente de Agag para poder a gente já entender que ele era o arqui-inimigo do povo judeu. Porque, irmãos, queridos, presta atenção, nessa época o povo amalequita não existia mais. E só existem dois Agags na Bíblia, né, que a gente conhece. Tem um Agag, está lá em Números 24:7. Ele viveu na época do Êxodo, tá? Um rei amalequita, mencionado por Balaão, aquele que tentou amaldiçoar o povo de Deus. Amalequita, quem é? Amaleque era bisneto, era neto do Esaú, chamado Edom. Amalequitas foram o primeiro povo a guerrear contra o povo de Deus, enquanto eles estavam aguardando a lei, lá em Horebe, tá? Jebel al-Laus, Arábia Saudita, terra de Midian. Os amalequitas foram os primeiros que fizeram guerra. Quando foi isso? Foi assim que o Senhor fendeu a rocha e deu água para eles, lá em Horebe. Os amalequitas foram guerrear possivelmente por causa daquela água. Foram os primeiros. Tá? E depois, se você vai encontrar Agag, é outro amalequita. Você vai encontrar em 1º livro de Samuel, capítulo 15, do 8 ao 33. Tá? E também em Êxodo 17:11 e Números 14:45. Vai falar desse Agag, que também era rei. Ele era rei dos amalequitas, né? Ele viveu na época de quem? Na época do Saul. Aquele pessoal que Saul poupou a vida deles, certo? Foi esse aqui, um Agag, descendente de amalequitas, né? Dos amaleques, tá? E aí o profeta Samuel chegou e ordenou que ele fosse cortado em pedaços, como retribuição em justiça às maldades que ele tinha feito. Mordecai, o Mardoqueu, é bisneto, tataraneto de Quis, tá? Pai de Saul. E essa história do Agag, todo mundo sabe. Então, os amalequitas não existiam mais. E aqui aparece como descendente de Agag por isso, para que as pessoas entendam que ele é o arqui-inimigo dos judeus aqui na Pérsia. Tá ok? Então é isso. O Amã está aí tramando. E no próximo vídeo a gente vai dar continuidade falando dessa conspiração contra Mardoqueu, né? Feita por Amã. Me segue lá.